Olá a todos, bem-vindos a mais um Pai da Eva. Hoje eu estou aqui com o João, ele é escritor, professor, pós-graduado em História da África, doutorando em Educação, apresentador do podcast Pretopia, colunista, falei certo? É Pretopia, certo? Acho que sim. Isso, certinho. Colunista do Opera Mundi, colunista de África do Opera Mundi e futuro doutor, breve doutor, certo, João? Isso aí, certíssimo. Pô, É obrigado isso. por essa apresentação aí, Caio. Não, decorei. E outra coisa, com tudo isso, e você ainda ter tempo pra estar aqui, pra gente trocar essa conversa, pô, obrigado. E assim, você não é tipo, ter um clone, não, não, é você mesmo, né? Não é um robô do João. Por enquanto sou eu, ainda não inventaram essa tecnologia aí não. Ah, O ok, avatar ok. ainda não tá rolando, mas estamos aí. Ok, quem não disse que quiser ser cobaia, tamo aí, né? Porque eu tô precisando também aí me dividir um pouco. Pô, João, pô, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu conheci o João pelo Instagram, tava ali estudando algumas coisas e tal. O algoritmo é ruim, mas também é bom, porque acabou, entrei ali no hiperfoco de história e tal, não sei o que, acabei conhecendo você. E eu conheci foi através de um Reels, sobre o osso de Ixangô, certo? Eu falei errado. E Certinho. esse osso, ele foi datado de ser de 25 mil anos atrás, mas ele depois foi reatualizado para 18 mil anos, então mesmo assim já tem muito tempo. O que isso significa? O que que era esse osso? Esse osso era um artefato que demonstra que havia sim, civilizações, histórias e havia pessoas que estavam a produzir conhecimento há 18 mil anos atrás em África. E era isso que eu estava pesquisando, esse tipo de história. E aí, depois de enrolar isso tudo que eu sou prolixo, agora eu vou passar a palavra pro João. É, quando a gente fala a história da humanidade, a gente tem que falar de África, né? Porque as civilizações começaram lá, o ser humano como Homo sapiens começou lá, correto? Perfeito, Caio. Pô, cara, esse é um tema que é muito caro para mim, porque eu vou começar falando sobre isso, mas a partir de uma experiência muito minha, muito particular, mas que na verdade também pode ressoar toda a galera ali da década de 90, pelo menos, que é de onde eu me localizo, né, e que estudou história, né, no ensino fundamental, ali, Fundamental 1, nos anos 90 ainda, né, e a única vez que eu via nos livros de história pessoas como eu, representadas, assim, pessoas com a mesma cor de pele que eu, pessoas parecidas comigo, era só na perspectiva da escravidão, só nas páginas da escravidão. E a escola a gente sabe como é que funciona, né, cara. Antigamente hoje a gente sabe, a gente dá nome para isso ao bullying, a gente entende as consequências sociais disso, a gente está disposto a discutir muito sobre isso, combater inclusive, mas naquela época era a tal da zoação. E como era a única imagem que a gente tinha, imagina, você tá a gente tem que falar com quem também não é dessa idade, assim, a gente não tinha muita exposição às imagens, então as imagens que a gente recebia eram as imagens que estavam, por exemplo, no livro didático. E aí é óbvio que apontavam para mim e diziam: "Olha, o escravinho ali, o escravo", né. Então, eu passei boa parte da minha infância, da minha adolescência, acreditando numa narrativa histórica completamente eurocêntrica. E a própria ideia de história da humanidade pressupõe que existe uma universalidade com relação a essa história. No entanto, o que a gente hoje chama de universal, né, estudando bastante, a gente pode entender como é que essa ideia dessa universalidade vai se formando, em especial a partir da localização da filosofia lá na Grécia Antiga, por exemplo, né, e dizer assim: "Não, a filosofia nasceu na Grécia Antiga", e aí lá estão as bases da sociedade ocidental. A gente, sabe que essa universalização foi totalmente construída a partir de um ideário completamente focado na Europa como sendo o centro do mundo. Os gregos E iam estudar no Egito, né? perfeito, cara, a gente não fala sobre isso, quer dizer, hoje a gente fala numa perspectiva contracolonial, mas a nossa educação, e aí esse é um dos motivos pelos quais eu tô na internet, né, para falar sobre essas coisas, porque a nossa educação, ela segue sendo eurocêntrica. Sempre que eu falo sobre isso, cara, tem um livro que eu só fui conhecer no meu mestrado, que chama-se Diploma de Brancura.
do Jerry Dávila, ele é um norte-americano radicado no Brasil, que vai escrever sobre educação, história da educação brasileira, e ao pesquisar sobre a história da educação brasileira, ele vai percebendo que a educação brasileira, ela tem ideais eurocêntricos. Ela tem ideais, inclusive no início do século XX, que é quando se dá a popularização da escola pública no Brasil, o nosso currículo escolar ele é construído para sustentar uma narrativa eurocêntrica de mundo. Brasil a gente só ouve falar no livro de história depois da chegada do colonizador aqui, né. A América, no geral, é com o contato do colonizador europeu aqui. A África é com o contato do colonizador europeu lá, né. Então essas narrativas, o que a gen por que a gente combate isso, né. Por que a gente combate essa história? Porque essas narrativas, elas são construções parte de construções identitárias. Eu falo da minha geração, mas, num contexto de educação plural, quantas escolas no Brasil ainda não ensinam uma história a partir de uma perspectiva única? Eu gosto muito de falar de um vídeo, não sei se você já viu, da Chimamanda Ngozi Adichie, e ela é uma nigeriana, ela é escritora nigeriana, e ela tem um vídeo chamado Perigo de uma História Única, que é muito interessante, porque ela fala de um lugar, daquela menina que gostava de ler, e que na infância dela, na Nigéria, só tinha literatura inglesa. E aí ela lia a literatura inglesa e no imaginário dela, você tinha uma narrativa, universal, e ela dizia assim: "Para mim, na minha infância, a gente se sentaria às 5 horas da tarde para tomar o chá das 5. Pra mim, na minha infância, chovia o tempo inteiro, sendo que essa é uma realidade da Inglaterra, não é uma realidade da Nigéria. Ela para mim, na minha infância, a literatura só podia mostrar o tempo frio, os personagens com casacos, né, com sobretudo, os personagens brancos, Papai elegantes, Noel, pô. é Papai Noel é no o Papai Brasil todo do Noel. frio. Cara, então é isso, assim, a gente acaba sendo formado na nossa própria identidade a partir de uma narrativa focada única e exclusivamente no continente, na Europa, né, que é meio que nem conti ainda há essa discussão, né, sobre se a Europa é um continente ou não, porque ali tem gente que fala Eurásia, né, Europa não é um continente separado, não pode-se Eles que falar de querem se Eurásia. separar, né. Pois é, cara. E aí falar sobre isso é muito importante para mim, para impedir que pessoas como meu filho, por exemplo, recém-nascido, não tenham contato com uma história única, como uma história de que existe uma história universal, essa história começa com o continente europeu, a filosofia é ocidental, ela surge na Grécia Antiga. Não, tudo isso são construções. E aí são construções que não são inocentes. Todas elas têm um sentido, cara. Eu posso te citar aqui vários filósofos que vão usar dessa afirmação para poder subalternizar o continente africano, né. Eh, um dos pais da racionalidade europeia, o Hegel, vai falar que a África não produz história, é um continente ahistórico. E olha que violência é uma afirmação dessa, porque você nega a bilhões de pessoas a possibilidade de participação na construção de uma história, e de uma história que não seja focada Até a no religião continente. usou isso também, porque eu lembro que quando eu fui puxando esse fio e fui parar na história de que a gente começou falando aí, eu estava estudando Uhum. um pouco a região do Oriente Médio e tudo mais e tal, e estava indo para como aquilo ali foi fundado, acabou no povo hebreu e toda aquela confusão que é até hoje ali, né. E aí, foi uma coisa que me marcou, assim, do tipo assim, até religiosamente é dito que, se eu não me engano se é o qual dos filhos lá de Noé, eu acho, um que fez alguma coisa errada e ele teria Hã. ido para a África e, portanto, aquele povo lá é o povo que nasceu desse cara que era um pecador, entendeu. Então ali justifica a gente Perfeito. poder, eh não respe não, eles não têm direitos, eles não são tão, eh, salvos, como nós, aí que já começa toda essa conversa de justificar
para quem Aham, quer a escravidão. justificar qualquer coisa, vai justificar vai querer botar na cabeça qualquer motivo, né? E foi É isso. isso aí. Isso também era um dos motivos, né? Foi um motivo intelectual casado também com um religioso ali também porque a igreja também, teoricamente, por que que a igreja aceitaria se a Bíblia é clara na questão da escravidão, porque os judeus vêm disso, os hebreus saindo do Egito, por que que a Bíblia então aceitou, por que que a igreja Uhum. fechou os olhos, né, virou a cara para o que estava acontecendo na África? Também teve toda essa construção ali para as pessoas que foram vendidas e a gente carrega isso até hoje, né? É. Cara, eu vou além, tá. A igreja não só não fechou os olhos, como se beneficiou do comércio, transatlântico de escravizados. Eu acho que eu nunca falei isso, assim, tipo, num vídeo. Eu tenho um post sobre isso, mas eu nunca falei sobre isso. Porque você sabe, né, falar sobre isso, bater, seja lá da forma que for, no cristianismo, é levar um hate imenso nas redes sociais. Então tem algumas coisas que eu tomo um certo cuidado, mas recentemente eu descobri que a Capela Sistina, né, o principal baluarte do cristianismo em Roma, no Vaticano, ela foi construída com o dinheiro da escravidão, com o dinheiro cobrado das taxas das rotas de escravizados de Espanha e Portugal. Quer dizer, e mais, né, a a a Igreja Católica, eu não fala sobre isso, mas os primeiros cristãos são os etíopes, tá, são do continente africano. A igreja o cristianismo, não a igreja, mas o cristianismo, ele surge em África, né. Os cristãos etíopes, que são os cristãos ortodoxos etíopes, eles são os cristãos mais antigos do mundo, né. E é uma história que passa por processos de apagamentos e invisibilizações constantes. Por quê? Porque é engraçado isso, né, porque vamos lá. Eu tenho essa dúvida, João. Eles são cristãos ou eles são hebreus judaicos? Porque eu acho que eles são mais antigos ainda. Por que que eu te digo isso? Então Porque, mais uma vez, puxando esse fio, na época de Salomão, que é antes de Jesus, né? A gente está falando de alguns anos aí, talvez, não sei se chega a 1000 anos, mas pronto, bastante tempo antes de Jesus, vem a rainha de Sabá visitar o Salomão, porque ele fica famoso por conta dos feitos, e a rainha de Sabá, ela era Etiópia, né? Então ele era vem, Etiópia. tem essa ligação, e depois volta e dizem que ali também se algumas pessoas se convertem, e fica desde então, ou Uhum. seja, antes de Jesus, já tinha ali, vamos dizer assim, povos semitas, né? Sim, sim, inclusive existe uma parcela expressiva da população etíope, e aí eu digo cristão porque existem os cristãos etíopes e existem os judeus etíopes. Que Eh, a essa história da rainha de Sabá, ela, genealogicamente, né, vai gerar um grupo étnico etíope chamado a tribo dos Falaxa. Ou Felaxa, na verdade. Os Felaxa, eles são judeus etíopes. E aí tem uma história interessante sobre isso. Essa ascendência deles é reconhecida, inclusive pelos judeus, de Israel, e, na época da guerra civil na Etiópia, eh, houve uma operação do governo de Israel para resgatar a tribo dos Felaxa. Tem um nome essa operação, é uma operação conhecida, eu esqueci o nome dela agora, mas eles na época da guerra civil, como esses judeus estavam sendo perseguidos, eles foram às pressas retirados, da não eram Etiópia só e eles, né? levados. Mas Mas nesse caso, né, Israel está ali buscando a dos seus, entre aspas. E aí foram levados para Israel para serem protegidos. E aí olha só que engraçado, eles chegam em Israel, o que que acontece com eles? Eles são segregados, né. Ninguém fala, eu não sei se você já ouviu falar, mas existem pessoas pretas descendentes de etíopes que são israelenses e que vivem em Israel. Eh, inclusive, eu recentemente estava lendo um livro chamado Afropessimismo. E o autor desse livro estava contando de uma situação em que ele foi na época da adolescência dele, foi trabalhar
num restaurante, e esse restaurante costumava contratar imigrantes, né, e ele era norte-americano. E um dos imigrantes no restaurante era palestino. E aí ele vai ter uma conversa com esse cara pensando assim, tipo: "Pô, cara, eu sou negro aqui, você é palestino lá, a gente sofre opressões, né". E aí, numa das conversas que ele teve com esse rapaz palestino, o rapaz dele falou para ele foi e falou para ele o seguinte, assim: "Cara, a opressão, por parte de Israel e dos soldados israelenses é muito ruim, mas é pior quando é um soldado negro". Ou seja, ainda em todas as camadas de opressões que um palestino poderia ter vivido, e isso eu estou falando da experiência específica desse cara que está conversando com o autor do afropessimismo, né, não vou generalizar isso aqui. Mas para ele, essa perspectiva dentro de todas essas camadas de opressão, ainda é pior ser oprimido por uma pessoa negra. Ou seja, o racismo, ele ainda é um elemento, essencial nas relações, inclusive entre as opressões, sacou? Sim, sim, Enfim, sim. estou falando tudo isso porque são Não, você me fez elementos lembrar ali. uma coisa do tipo também que é um pouco conectado com o início dessa história, mas não com o fim. Você me fez lembrar Sim. porque eu assisti isso hoje, a entrevista do René Simões, ele é um treinador brasileiro, que ele ficou, assim, ele já era muito famoso, mas ele ficou famoso para quem não gosta de futebol, porque foi aquele treinador que falou que o Neymar ia virar um monstro, e aí isso ficou famoso também, na época que o Neymar estava jogando aqui no Brasil antes de ir pra fora. Ele falou que ele treinou a Jamaica. E Uhum. ele falou assim, cara, no Brasil há racismo, tudo bem, não tô dizendo nada disso, mas ele falou, o que eu via com a seleção da Jamaica, quando a gente ia jogar na Europa, eu não vi Leão em lugar do mundo. E é isso, Uhum. entendeu? Tipo assim, os caras, eles são, é realmente uma coisa, uma coisa que eu posso dizer, assim, eu não sofro racismo, obviamente, mas eu noto alguns comportamentos, algumas falas, e eu noto que é muito isso, João. Eu acho que a pessoa que tá falando, algumas coisas que às vezes chegam a ser algumas atrocidades, ela, se você chega a dar um toque nela, ela consegue entender. Ela: "Pô, nunca tinha parado pra pensar", porque é isso, vem um negócio lá de trás, que é uma repetição e a máquina só continua moendo as pessoas, ninguém para É, pra refletir. isso aí. E É o rolo tem muito isso. compressor. É isso. Você estava falando no início dessa conversa sobre a questão de como se criou, essa cultura para poder, escravizar o povo de África, né. E o que Uhum. também é interessante disso, agora é um achismo, tu que é o especialista, eu sou o idiota aqui da conversa, e realmente é uma Idiota pergunta nada, legítima. cara, vamos conversar, vamos trocar, a gente É tá aqui pra trocar mesmo. é isso, é uma pergunta legítima, dúvida na verdade. Hã, você pega essa a gente falou sobre que tinha toda uma história pregressa ao meti um pregressa pra parecer mais culto, se ligou, né. Pregressa ao pregressa ao período de escravização ali, principalmente na época colonial, essas coisas ali. Eh, quando houve esse rompimento e houve essa mercantilização que teve, todo mundo conhece tudo mais e pronto, ficou, marcado na história, o Brasil também ficou muito marcado com isso. Quando, vamos dizer assim, foi abolido a escravatura, por que que essa história ela se manteve? Você acha que qual foi qual foi a vantagem do sistema de continuar vendendo essa história, já que não precisava mais escravizar ninguém, digamos assim? Entendi. Cara, pra explicar isso eu vou fazer esse apanhado histórico, do racismo como um elemento essencial para a construção do capitalismo moderno, né, a começar pelo século XVI, né, com o início dos projetos de colonização, da plantation. Eh, Tem aqui alguns elementos interessantes para a gente observar. Um deles você já citou. Eh, Inicialmente, a colonização, para justificar a escravidão, para legitimar a escravidão,
O principal argumento que é utilizado é o argumento religioso, né. A gente está falando aí do século XVI, a gente está falando de uma sociedade cuja as possibilidades de reflexão são limitadas, em especial pelo poder da igreja. E aí o mito que vai justificar a escravidão, ele é o mito de Cã, um dos filhos de Noé. Noé teria tido 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Eh, e o Cã teria sido filho, a muito grosso modo, né, teria sido o filho que teria sido amaldiçoado pelo pai à servidão eterna. Depois do dilúvio, o Cã teria sido o filho que teria ido para o continente africano, Noé bebeu e a monte. marca isso aí, Noé teria bebido pra caramba, tirou a roupa, e o Cã teria rido da nudez do pai. O que é uma coisa muito estranha, né, porque imagina, tu ri da nudez do outro e o cara te amaldiçoa à servidão eterna. Eu acho isso é um pouco desproporcional, né. Noé estava É, eu doidão, pô. é, só que, tem um outro lado dessa história, a gente tá falando de Antigo Testamento, as coisas eram um pouco mais pesadas, né. Qual era a missão de Noé e sua família depois do dilúvio? Repovoar a terra, Como se repovoa a terra? se multiplicando. Se multiplicando a partir de relações sexuais, que necessariamente vão passar pela linhagem familiar, né. Sim, sim. Cã teria sido o único filho de Noé a se negar a fazer parte disso. O que, na minha opinião, faz muito mais sentido de ser punido, tanto sendo Cã quanto os seus descendentes à servidão eterna, você entende? Não é como se eu roubei uma galinha, agora vou ter que pagar uma baleia, não faz sentido isso, né. Por que que os meus a minha descendência seria amaldiçoada? Porque não faz parte da linhagem sanguínea, do incesto, Perfeito. necessário para se povoar a terra. Entende como faz mais Sim, sentido sim, isso? sim, sim, Que é a sim, história sim. de que o Noé bebeu, tirou a roupa e o Cã riu da nudez do pai, sacou? E aí foi amaldiçoado ele e toda a sua descendência à servidão eterna. Enfim, eh, f a gente vai avançando 3 séculos, né, 2 séculos e meio, até o período do Iluminismo. O Iluminismo, a gente sabe, é o processo, né, que se dá a partir lá da Europa, em que se vai haver o questionamento de toda uma tradição cristã de mundo. Inclusive, o iluminismo vai dando início ao pensar filosófico de uma sociedade moderna, né, pautada por elementos outros que não a monarquia ou o antigo regime e as explicações religiosas de mundo. No entanto, a máquina capitalista da produção, em especial oprimindo a mão de obra de trabalhadores negros sequestrados, permanece sendo essencial para a construção desse mundo moderno, já que essa modernidade toda lá no século XVIII, ela vai ser sustentada financeiramente, economicamente, com a exploração dos recursos naturais que vêm das colônias. Esse é um dos motivos pelos quais é realizado a Revolução Francesa, mas a nova sociedade que se cria segue aliada aos antigos processos de escravização. Aí todo mundo fala: dos jacobinos negros lá na Revolução do Haiti, né. Eu gosto de diferenciar muito os jacobinos negros lutando por liberdade dos jacobinos franceses lutando pela garantia e permanência da escravidão, né. São 2 contrapontos muito interessantes e importantes de se pautar. Nesse mundo moderno, que está questionando todas as explicações religiosas do mundo, qual é agora a justificativa que eu vou ter para continuar? De que maneira eu vou justificar a permanência da opressão da população negra mundo afora? A permanência do sequestro, a permanência do trabalho e da mão de obra escravizada forçada, né? Agora, alguns autores que partem da filosofia vão explicar isso a partir de uma suposta racionalidade, e um determinismo biológico.
dizendo Vai que, ver, vai na ser aquela galera que verdade vai. É isso, né? Do evolução, que é, são evolucionismo, isso aí, evolucionistas, né? Aquele, eu isso esqueci o aí. nome é Darwin, Charles evolucionista Darwin. mesmo? Não, mas eu É, esqueci o nome daquela corrente filosófica que vai. Que tinha maior galera também no Brasil, que era uma linha de pensamento que vai depois cair no a bigodinho eugenia. lá da Alemanha. É, Eugenia, isso, é isso, a isso. eugenia, exatamente. A eugenia surge, na verdade, com os discursos sobre a superioridade das raças que surgem do determinismo biológico. E aí você tem dois veios importantes aí, que é um falando sobre cultura especificamente, e aí um dos caras que vai usar pela primeira vez o conceito de cultura para se referir às diferentes práticas de produções dos povos, né? Chama-se Edward Taylor. Esse cara vai explicar como pela cultura existe uma superioridade do homem branco europeu, dizendo que há um processo evolutivo também entre as culturas. Olha o evolucionismo voltando aí. Agora, não só para explicar grupos de animais e vegetais, mas também que eles se adaptam melhor, mas também aos grupos humanos. Como os grupos humanos se adaptam melhor? Nessa linha evolutiva, eu partiria da selvageria, passando pela barbárie até chegar à civilização. Evidentemente que os europeus seriam civilizados, que os africanos seriam os selvagens. No meio do caminho, no meio termo aí, ainda tem os asiáticos, e como os brancos foram à Ásia e não conseguiram explicar, não conseguiram chamar eles de selvagens por verem as construções físicas e o nível de organização social das diferentes sociedades asiáticas, tipo, os caras viram lá a muralha da China e disseram assim, pô, agora a gente não tem como chamar esses Não, caras de enquanto tudo isso selvagens. que a gente falou tá acontecendo, a China tá nem aí. Se a gente for falar de China, a gente Nem vai ficar mais aí, 3 horas aqui. nem aí. E aí eles vão dizer assim, não, esses caras são o quê? São bárbaros, também não são iguais a nós, são bárbaros. E aí o veio da cultura Você vai pega isso no Império justificar. Romano também. O Império Romano fazia isso. Uhum, exatamente. Apesar de o Império Romano ter uma característica específica, que é a da assimilação cultural, né? Que o Império Romano ele não vai dominar ele vai dominar militarmente, mas vai permitir determinadas culturas a florescerem sob o reinado Ah, do sim, Império Romano. mas eu digo assim, Eh, eles chamavam os outros povos de bárbaros. Tipo assim, quem de não era bárbaros, romano, exatamente. ou seja, a questão Exatamente. cultural, era isso que eu quis É. trazer. Isso, perfeito. E aí, por um lado, você tem o debate, da cultura e, por outro lado, tem o debate do determinismo biológico, que é o que vão se tornando as teorias da eugenia, que você muito bem citou, que inclusive chegam ao Brasil. Eh É do Plínio Salgado, esses caras, não? Plínio Salgado, ele Não, é não, acho parte do que não. movimento integralista, mas aqui no Brasil eu tenho nomes como Monteiro Lobato, tenho Ah, nomes como ok. Renato Kell, tenho nomes como o Renato Kell inclusive vai receber um dos maiores cientistas nesse tema, que é o César Lombroso. O Lombroso vai receber aqui honrarias no Rio de Janeiro, vai ser recebido na universidade, antiga Universidade do Brasil, atual UFRJ, com uma estátua. Ele vai ter uma estátua homenageando ele. Essa estátua está hoje lá no Museu Imperial, coberta com um pano branco. Eu sou de São Porque Cristóvão, então eu conheço aqui esse museu muito bem, ali, que isso infelizmente aí. deixaram pegar fogo. Uma É, dúvida, foi nessa época que começou aquele negócio de tentar embranquecer, não é entre aspas não, tentar embranquecer a população brasileira? Foi nessa época e aí que começou essa conversa? um pouco depois, foi Ok. início do século XX, porque é isso, né? Essas teorias demoram um pouco a chegar no Brasil, né? Na medida em que chegam no Brasil, essas teorias já estão consolidadas lá fora e chegam aqui eh, trazendo um grande desafio para a consolidação de uma identidade nacional, porque no final da escravatura, no início da República, o Brasil ainda está tentando buscar entender qual é o elemento que vai identificar a identidade nacional. E aí, qual o elemento que vai ser escolhido lá no final no início da década de 30 com o livro do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala? O elemento é justamente a mestiçagem. E aí lembrar, engraçado, o Gilberto Freire, ele estuda com um antropólogo importante chamado Franz Boas, lá nos Estados Unidos, em Chicago, e o Franz Boas é um crítico da teoria, do determinismo biológico.
o Franz Boas, ele vai se contrapor à teoria do determinismo biológico que fica conhecida na antropologia como relativismo cultural. Por quê? Porque, o relativismo cultural, ele vai buscar entender que não, ao contrário do que o Taylor disse que as culturas partem de um mesmo ponto de evolução, o Franz Boas vai defender que não, que cada cultura parte de um próprio ponto e que vai ele dá o exemplo de uma estação de trem, né, é como se fosse uma grande esta o mundo é como se fosse uma grande estação de trem, e cada diferente cultura, uma linha que vai para um lugar diferente, partindo num horário diferente, e numa velocidade diferente também. O relativismo cultural é muito importante para contrapor essa ideia do determinismo, biológico e cultural, né, dos povos, mas ao mesmo tempo quando o Gilberto Freire volta para o Brasil, o que que ele resolve relativizar? Justamente a violência colonial, porque ele vai dizer que o principal elemento da cultura brasileira é a mestiçagem. Né, a mestiçagem então seria esse elemento que o Brasil precisa preservar, porque esse é um elemento naturalmente brasileiro. Isso porque as teorias desses caras, dos eugenistas, defendiam a segregação racial. Eles defendiam que o cruzamento entre as raças pode gerar indivíduos fracos, indivíduos que tendem à criminalidade, portanto, isso deve ser afastado. E aí vai se criar uma eugenia pesada a partir dessas teorias, né. Lá no sul dos Estados Unidos, por exemplo, vai rolar a esterilização em massa da população negra. Cara, tem uma série na Amazon Prime, chama-se, The Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade. Aí em Portugal o nome das séries é tudo zoado, né. É, 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 é. Os trilhos, do amanhã, tá ligado? Deve ser um negócio assim, Mas mano. E eles dá traduzem uma tudo, porque no procurada. Brasil ainda metem, às vezes tu deixa ali pelo menos o nome em inglês e Deixa o bota o subtítulo, inglesinho, né? isso Aqui não, aí. traduz tudo. Eh, e dá uma procurada depois, porque o segundo episódio dessa série mostra isso que eu tô falando pra você, lá no sul dos Estados Unidos, a esterilização em massa. E não só isso, né, as mulheres eram levadas para consultórios contra a vontade delas, tinham o útero cortado, sem anestesia, para ser estudado, e os homens eram infectados com sífilis. A sífilis é uma IST que causa a infertilidade. Então, essas estratégias tinham como objetivo controlar, fazer um controle, neonatal da população negra, um controle, não é neonatal, né, neonatal é depois que nasce, mas é um controle antes de Um controle é um controle populacional, pronto, populacional da pra população simplificar. negra, que faz com que hoje a população negra dos Estados Unidos seja 13%. Eu assisti uma Eh série que ela, pô, ela é muito boa, cara, mas como ela não deu não fez muito sucesso, excelente série da HBO, fui falar o nome da série e esqueci. Mas ela conta, e por que que eu tô falando ela? Você no primeiro episódio do seu podcast, ah, é sua colega que tá lá com você? É, minha Ela, amiga de infância. ok, a sua amiga, ela fala sobre a questão da construção do espaço, onde os negros construíram uma cidade só para eles e tudo mais, e que eles foram, Lovecraft Lovecraft Country. Country. Fala um Lovecraft pouco Country. sobre isso Pô, também, né? Porque Tulsa, essa o massacre de cidade é Tulsa. isso ninguém fala muito, né? Mas assim, era um Não, negócio, tava tipo, surgindo, digamos assim, vou falar aqui de uma maneira e simplificar bastante, mas tipo assim, vamos supor, tava surgindo uma Nova York negra e, tipo assim, os caras, pô, como assim que eles estão lá ganhando dinheiro, multiplicando a riqueza deles, se tornando independentes e ricos e uhum, banqueiros, ou seja, começando a ser dono do capital, tudo mais, como é que. Não, 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 essa galera aqui não. E foram lá mesmo com metralhando. mato. Não, passou avião bombardeando em cima da cidade, pô. Bizarro. A única cidade nos Estados Unidos que foi bombardeada, né. A única cidade dos Estados Unidos que foi bombardeada é a conhecida Wall Street negra, é a Tulsa. É isso. Tem uma outra série que, eu não sei se você já viu, mas também é da HBO, né, que é a série Watchmen, que é a série que é tipo uma Já, já, já. continuação dos quadrinhos e tem no primeiro episódio mostra lá o massacre de Tulsa. A proposta é interessantíssima também das Redford Actions, né, que É seriam que atuações de reparação. Aí ó, o Watchmen, muito bom.
É a continuação desse quadrinho aí, que seria, tipo, as reparações financeiras à população de Tulsa, que teria sofrido com o massacre. Portanto, teriam vários negros ali, descendentes dos negros de Tulsa, que seriam ricos atualmente. E esse projeto foi, tipo, sofre um ataque de vários caras neonazistas que estão surgindo lá. Muito boa essa série também, essa discussão, esse debate. Mas, por exemplo, essas teorias que fazem lá nos Estados Unidos a esterilização em massa, na África do Sul, por exemplo, vão dar origem ao apartheid e a lei da proibição de relações interraciais. Só que quando isso acontece, e aí eu estou falando já de século XIX, no Brasil a mestiçagem ela já está, porque a mestiçagem ela foi uma arma, um projeto de colonização, né? Ela foi incentivada pelos portugueses como forma de ocupar fisicamente esse território continental, né? Vamos produzir aí negrinhos e negrinhas, né, usando os povos indígenas, usando as mulheres negras para poder povoar essa terra, para poder garantir que essa terra seja nossa. E aí no século XIX, pô, século XIX e século XX, a boa parte da população brasileira é negra. E aí como é que os caras vão fazer? Ah, não, a gente vai ter que matar todo mundo? Não tem como, porque no dia seguinte as mulheres brancas não iam começar a lavar suas próprias panelas, a fazer sua própria comida, a dar de mamar para os próprios bebês. Você precisa ainda da população negra trabalhando, né? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai propor o embranquecimento. E aí não sei se você já viu esse quadro, tem um quadro do Modesto Brocos, né, A Redenção de Cã, chama-se A Redenção de Cã, e nesse quadro tem uma senhora negra agradecendo pela neta ter nascido branca. Ou seja, a mestiçagem, ela seria a limpeza da maldição de Cã, redimindo Cã e criando toda uma população branca aqui no território brasileiro. O nome desse quadro é A Redenção de Cã. Eu Tem já ouvi falar, outros mas eu não tô lembrando da figura, mas o nome sim. da figura, depois dá uma procurada. Tem um outro elemento que eu gosto sempre de mostrar nas minhas aulas também, que exemplifica isso que eu estou falando como projeto de nação aqui no Brasil, que é eu chamo de primeiro PowerPoint do Brasil. Em 1911, em Londres, rola o Congresso Internacional das Raças. Um congresso para se discutir a ciência a partir do conceito biológico de raça, incluindo projetos interessantíssimos, né? Esse congresso, um dos mais célebres participantes dele é o W.E. Du Bois, dos Estados Unidos, o Marcus Garvey, que são pessoas que defendem a criação de estados negros ou o panafricanismo, o retorno dos negros dos Estados Unidos para o continente africano e Mas essa outros criação de lugares. estados negros é para tirar eles da América, né? Dos E Estados da Unidos, Europa. exatamente. Ok, ok. Exatamente. O que não deixa de localizar esses projetos no seu tempo, né? Ali, no início do século XX, o que está florescendo são teorias também deterministas sociais, né? Que vão fazendo com que, por exemplo, aqui no Brasil, tenha uma grande expoente negro da luta dos negros no Brasil, que é a Frente Negra Brasileira, que tem ares fascistas. Por que tem ares fascistas? Porque são as teorias daquele tempo, estão vigorando no tempo que a gente está vivendo, que eles estão vivendo. E aí, quem é que o Brasil manda como representante do país para o Congresso Internacional das Raças? O diretor do Museu Nacional, que você morou em São Cristóvão, você sabe, Museu Nacional. O diretor do Museu Nacional na época se chamava João Batista de Lacerda. E ele leva um quadro afirmando que em até 100 anos a população negra no Brasil deixaria de existir. Quando ele apresenta esse quadro para a intelectualidade brasileira, a galera cai de pau em cima dele. Mas não é porque isso poderia ser racista, não. É porque 100 anos seria muito tempo para esperar a população negra deixar de existir no Hum. Brasil, Eu não né? vou estar vivo para É, ver. exatamente, não, nós queremos agora. Só que entre esses defensores das pessoas que queriam agora, tá o Afrânio Peixoto, um jurista importante aqui do Brasil, ele vai fazer um discurso no Congresso Nacional, lá na década de 30, dizendo o seguinte, não, 30 não, 27, dizendo o seguinte: a albumina branca há de depurar o mascavo nacional, né?
que quer dizer albumina, né, aquela nata do leite, aquela coisa que surge quando a gente ferve o leite, né, a proteína mais nobre do leite, ou seja, o branco do branco. Os europeus que estão chegando aqui no país. Há de depurar, vão fazer sumir o mascavo nacional, o açúcar pretinho, né, o açúcar mascavo ele é escurinho, você vai batendo ele na água até ele embranquecer. Pronto, esse era o objetivo da nação brasileira em tempos de eugenia. E esse objetivo, ele é implementado a partir de uma política de Estado que vai importar mais, milhões de imigrantes, mais de quase 5 milhões de imigrantes europeus para o Brasil, né, pagando a passagem, pelo menos a primeira leva ali da Terra Nostra, tá passando agora na não vale a pena ver de novo, vai ter a passagem de barco paga, quando chegam aqui, eles vão ter a documentação toda paga, vão ganhar terras, vão ganhar sementes para plantar nessas terras e vão ganhar empréstimo nos bancos para dar início aos seus negócios. Se isso não é a primeira cota, grande cota do Brasil, eu não sei. E ela foi de 100% para imigrantes europeus. Cara, eu digo Sim, cem por sim. cento, porque existem elementos da nossa história que podem fazer a gente questionar isso também. "Ah, mas nessa época o Brasil estava aberto para a imigração". Opa, opa, espera lá, não estava aberto para a imigração não. Tem 2 casos interessantes aqui que eu gosto de trazer. Um é a BACS, Brazilian American Colonization Syndicate. Tu tá ligado que essa segregação dos Estados Unidos gerou uma burguesia negra lá. Essa burguesia negra no início do século XX tem contato com as teorias do Marcus Garvey, as teorias do panafricanismo. E eles começam a procurar lugares possíveis para fazer uma transferência de povos negros dos Estados Unidos. E chega aos ouvidos deles, a partir de propagandas de governo incentivando a imigração, que o Brasil estava vendendo terras. Essa galera são milionários, eles têm uma companhia de navios para fazer essa transferência de povos, chama-se Black Star Line. Eles entram em contato com o Itamaraty e dizem o seguinte: "Olha, nós somos a Brazilian American Colonization Syndicate, abrimos essa empresa porque temos interesse de comprar essas terras que vocês estão oferecendo". E o Itamaraty falou: "Ih, pô, beleza, vamos marcar uma reunião com esses caras". Imagina a cara dos nossos embaixadores formados pelo Itamaraty quando me chega aqui, me desce do navio, uma negrada fudida de rica, todo mundo com seu sobretudo, com a sua cartola bonitona, e fala assim: "Ó, a gente quer comprar terra no Brasil". O que que eles dizem? Não, 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 Evidentemente não, não, não. de jeito nenhum. Mudei E de aí, ideia. o Itamaraty manda uma missiva para todas as embaixadas do Brasil no mundo, determinando que era expressamente proibida a vinda de qualquer imigrante que não correspondesse ao aos ideários nacionais. E para corresponder a isso tinha que ter a pele branca, de preferência europeus, do Mediterrâneo, incluindo italianos, mas também, alemães e japoneses. E aí tem uma Não, outra isso é história, você muito vai dizer assim: "Não, marcado mas esse na é um nossa caso". cultura, pô. É só você isso é É, muito marcado. Você tem as colônias italianas em São Paulo, no Rio de Janeiro é um pouco mais diferente, porque é mais forte mesmo os portugueses, eu que sou de São Cristóvão, eu digo. E, pô, em São Paulo tem muito italiano, muito japonês, no sul tem japonês, tem no sul, alemão. Então, tipo assim, o não maior IDH do é, país, é né. exato, então, tipo assim, os caras também, tipo, e foi isso que você falou, eles vieram porque é uma comparação, não tô fazendo juízo de valor, só comparação. Por exemplo, quando houve eu não sei também se isso é verdade. Quando houve terminou a escravidão nos Estados Unidos, os negros ganharam um pedaço de terra, acredito eu. Os que lutaram na guerra da secessão, alguma coisa assim. No Brasil, eles não quiseram dar a terra, eles tipo assim, não queriam, eles queriam eliminar os negros da Exatamente, parada. Então, tipo assim, eles exatamente. preferiram trazer gente de fora, branca, é o que você falou, é albumina no açúcar mascavo. Vamos trazer o povo branco para cá, os brancos, porque tem muito preto aqui. Tem que trazer mais branco e não vamos deixar esses Cara, pretos. Então, eu ouvi isso, né? é, na verdade nos Estados Unidos não teve essa reparação das terras também, o que aconteceu foi que, uma burguesia negra começou a comprar suas próprias propriedades. Ah, ok. Isso é muito contado em algumas histórias também no sul, de pessoas negras acho que tem uma dessas séries, eu acho que é a não, não é a
Eu acho que é a Lovecraft Country, que mostra uma cena de uma família negra que comprou uma casa e um terreno, mas que começou a ser ameaçada pelos brancos para sair daquele lugar. No Brasil, isso se dá quase da mesma forma. No final na abolição da escravatura, somente 10% da população negra no território brasileiro seguia sendo escravizada. Eh, Desde antes, pelo menos 10 anos antes, a escravidão já havia sido abolida no Nordeste por causa do Dragão do Mar, mas aqui no Brasil, Eu essa não sei dessa história abolição não. Qual é essa história do é Dragão do Mar? é a história do Dragão do Mar. Ele era, não sei se você já foi ao Recife, no Nordeste. O Muito pequeno. Recife, a praia na região Nordeste, nessa região de Fortaleza, de é uma praia que é muito rasa, por exemplo. Tem uma extensa faixa de areia, tem uma extensa faixa de arrecifes, e os navios só podiam parar depois dos arrecifes, ou seja, quilômetros dentro da água Quem vai do pegar mar. onda no Recife tem que E remar, sei lá, muito quilômetros às longe, vezes. muito longe. Tem Quilômetro não lugar que sei, nem posso estar consegue exagerando, mas é longe. é longe, é bem longe. Tem algumas praias específicas que as pessoas vão para fazer isso, tipo Canoa Quebrada e tudo mais. Mas e aí o que que acontecia? Os navios negreiros paravam e quem fazia o desembarque dos navios eram barqueiros. Eram pequenos barcos que iam andando por sobre os recifes e os caras que conheciam os caminhos também, porque tinha isso também, para fugir de banco de areia e tal, eles iam buscando os escravizados. Houve, uma grande seca no finalzinho do século, XIX, lá no Nordeste. Os grandes proprietários de terras estavam precisando, fazer uma mudança na economia. Por quê? Com a escassez de recursos, inclusive de recursos hídricos, os fazendeiros que tinham escravizados precisavam gastar recursos que poderiam águas que poderia dar para o boi, eles estavam tendo que dar para os escravizados. E aí o que que eles resolvem fazer? Vender numa grande negociação do Estado boa parte dos escravizados, boa parte não, todos os escravizados, da região Nordeste para o Sudeste. E para mandando para, por exemplo, empreendimentos como, a busca pelo ouro em Minas Gerais, né, os empregados, os escravizados todos viriam para cá. E aí o que que os barqueiros fazem, liderados por esse cara, chama-se na verdade ele ficou conhecido como o Dragão do Mar, os barqueiros se negam a levar os escravizados para os navios. E aí obrigam o Estado a abolir a escravidão. Por quê? Porque se a escravidão não fosse abolida, os fazendeiros continuariam sendo responsáveis pelo cuidado, pela vida daqueles escravizados. Então o Estado não tem outra escolha a não ser abolir a escravidão. Isso acontece 10 anos antes da Ah, abolição da maneiro, não sabia escravidão dessa história. oficial do país. É uma história interessantíssima. Eh, mas, aqui no Brasil em geral, né, por isso que eu tô falando, quando se chega à abolição de fato, em 88, apenas 10% da população negra no Brasil tá escravizada ainda. E os negros que Porque já haviam tinha tido, conseguido tipo, de idade, ventre livre, já vinha num processo, né. Não sei se mais ou menos, isso o ventre livre não chegou a ser um grande diferencial. Qual foi o grande diferencial? Foram os o asso Foi o associativismo negro. Por exemplo, associações religiosas negras, construídas historicamente por pessoas negras, estavam conseguindo, a partir das suas pagar próprias alforria? rendas, pagar a alforria dos Ok, escravizados. ok. E aí o que é que os escravizados mais velhos faziam? Davam preferência para libertar os mais novos, porque os mais novos teriam mais tempo de vida. E aí essas associações conseguiram libertar muitas pessoas e conseguiram entrar num mercado informal, eh, ganhar seu próprio dinheirinho e começar a comprar suas próprias terras. Na época da abolição, qual é o que que a lei da abolição também traz? Uma reforma na lei de terras no Brasil, proibindo a compra de terras por pessoas negras descendentes de escravizados.
Então, um dos motivos pelos quais a abolição foi feita, né, muita gente, dedica a abolição à pressão externa inglesa, né, pela abertura dos mercados internacionais, das commodities, né, para a competição no mercado, existia a pressão inglesa, sim, mas a pressão inglesa existia desde 1808, desde a chegada da família real portuguesa no Brasil. Dom João VI, inclusive, vem para o Brasil escoltado pela marinha inglesa, com a promessa de que aboliria a escravidão quando chegasse aqui. Quando ele chega O aqui, o Brasil que foi que o ele último, faz? assim, da O último galera país do relevante mundo, da época a do liberar. mundo. É isso aí. Dom João VI, quando chega aqui, recebe a casa de São Cristóvão, do Elias Antônio Lopes, que era o maior escravizado, o maior dono de escravos do Brasil, né? Ou seja, a pressão inglesa existia há 80 anos antes da abolição vir de fato. Então, Só não, tinha, não dá para dizer que foram só os ingleses. os Foram os abolicionistas escravizadores, também. eles tinham mais dinheiro do que eles emprestavam dinheiro para a coroa, pô. A É, coroa pô. era devedora desses mercadores de escravos, pô, de tão rico que eles eram. Exatamente, Você exatamente. Além falou de até da possuir seus igreja próprios também, com a escravizados Capela também. Sistina, porque os caras, eles escravizavam, mas eles pagavam o dízimo certinho, faziam ali uma fezinha, né? Exatamente. Exatamente, claro, claro, não iam botar em risco a fé, né. Pô, o espaço, o tijolinho deles no céu, eles não iam deixar, né? Não, de De jeito pagar. nenhum. E pra gente Inclusive, cara, andar. tem um grande filósofo que é o John Locke, que ele foi investidor do mercado de escravos, foi investidor do tráfico negreiro, É, sabe. provavelmente eu não sei se tinha muito isso, mas teve a gente é outro assunto completamente diferente, mas conectado, né? Que a história é tudo conectado, que são Companhia das Índias Ocidentais, Orientais, enfim. E pronto, os caras ali que começou a história de Bolsa de Valores e tal, ali também era o escravizado era uma mercadoria como qualquer outra, então É, havia com isso aí. certeza pessoas que tinham ações de empresas que eram empresas que na verdade eram empreendimentos de ir buscar pessoas na África e levar para as colônias e vender nas colônias Perfeito. e pegar o lucro disso e voltar e devolver para os acionistas, nada muito É a diferente do que raiz desse acontece hoje dinheiro em que a gente dia. a gente consegue a raiz desse dinheiro aí, a gente consegue fazer chegar até o Vaticano. Sim, sim, sim. Não, muita gente aproveitou. Assim, eu sinceramente eu acho que, tipo, isso é muito complexo também. Obviamente que é, 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 é uma mancha na história e é algo que é sentido até hoje. Eu vejo muito. Eu vejo que você tem postado muito sobre a questão agora do Níger. É do Níger? E isso também. Que É é esse Níger, presidente Mali e agora. Burkina Faso. Burkina É Faso. isso. Então, eu tendo a ver um movimento de que, assim, teve essa questão da colonização do continente africano, onde realmente houve um massacre e tudo mais, mas eu acho que agora também há uma curva do povo da África também começar a se levantar. Só que como a história, ela Exatamente. como assim, é um transatlântico, é o que você falou, até mesmo quando você estava falando a questão dos eugenistas. Foi um cara que escreveu um livro, que trouxe uma ideia, que depois foi outro e que de repente virou um movimento. Eu acho que como é que você vê esse transatlântico do tamanho da África girando agora para uma Chegando. questão de levantar a cabeça, de entender de se enxergar como realmente de não é subpovo, não é subraça, muito pelo contrário, todos nós somos seres humanos e cada um é bom e ruim em qualquer coisa e é isso. Perfeito, perfeito. É, cara, esse processo é um processo muito interessante, porque as consequências disso tudo, né, todo esse processo de colonização, ele vai criando locos de poder, né, que vai estar localizado na Europa. A colonização, ela é brutal, em especial, e aí a gente está falando ali da mesma época, inclusive, né, 1885, você tem o Congresso de Berlim que vai separar o continente africano entre as nações europeias, e os caras vão explorar. Caras como genocidas como o rei belga Leopoldo II, por exemplo, E eu ia vão falar matar dele,
Mas milhões. só para não Isso perder isso que você vai avançar, e é só uma curiosidade, você pode continuar seu raciocínio. Se você olhar o mapa, você na sua audiência, olhar o mapa do continente africano e ver linhas retas, é porque os caras pegaram o mapa e traçaram linhas retas no continente. literalmente, com Tipo, régua, foda-se que isso tem um aí. povo aqui e outro ali, não, não. Esse lado, esse quadrado aqui é meu. É isso. Isso aí. E você pode até se perguntar por que que isso não aconteceu antes, né. Por que que a colonização veio para as Américas e não foi para o continente africano antes, já que ele está bem, teoricamente, mais perto, né. Você vê a viagem que tem que fazer para chegar até as Américas e tudo mais, é justamente por causa do desenvolvimento tecnológico, para enfrentar todos os desafios, incluindo a diferença de altitude, né, entre os diferentes territórios africanos. Essa diferença no continente africano pode chegar até 8.000 metros. E navio caravela não sobe essa altitude. Enquanto que aqui, né, nas Américas, em especial no Brasil, na costa brasileira, você podia entrar pelos rios, que você subiria no máximo, chegando no interior do interior do interior, lá de 1.500, você subiria 400 metros, né, o que os remos das próprias caravelas davam conta. Então precisou haver todo um desenvolvimento tecnológico para a criação do barco a vapor, por exemplo, e das armas de fogo automáticas, para o continente africano ser conquistado, né, violentamente pela Europa. E as consequências são brutais. Por exemplo, nesse papo de colonização, você sabe que o Haiti é um dos países mais pobres do mundo. E uma das razões para isso é a colonização francesa, é a revolta do Haiti, uma das maiores rebeliões de Ô, escravizados João, do não é por planeta. causa do voodoo haitiano? Muito bom, o do haitiano fez o terror do colonizador por lá. Ok, Mas mas pode não, a continuar a questão sobre. econômica é fundamental para a gente pensar isso, porque o Haiti vai fazer a revolução, mas vai sofrer um revés econômico da França muito forte. A potência francesa vai garantir a independência, mas com o pagamento de uma taxa colonial, uma taxa de independência imensa, exorbitante, que o país não vai conseguir pagar, e para pagar vai precisar pegar empréstimos aonde? Em bancos franceses, com juros absurdos, que fazem com que uma taxa colonial do século XVIII só termine de ser paga no século XXI, né. João, eu Ao não ponto sabia, eu soube por causa de agora desse levante que teve, né, do Burkina Faso, Níger, as colônias francesas, não sei se são todas francesas? todas Ex, francesas, e né? a francofonia vai é isso aí. É. Eu não sabia, eu falei, caraca, como é que é possível, mano? 2023, 24, sei lá, agora, poucos anos atrás, a moeda era emitida pela França, mano. Tipo Pela assim, França. e assim, se você entende, e mais uma vez eu tô falando com a audiência, não contigo. Se você entende um pouco como é que funciona a questão do controle de emissão de moedas e etc., no mundo que nós vivemos hoje, nesse sistema que nós vivemos hoje, isso tá na rédea curta. Uhum. Tá na rédea curta, é isso. Eu não É sabia, uma tipo, pra mim foi uma colonização que surpresa. é, é uma colonização que extrapola as esferas da cultura e, sobretudo, atinge a esfera econômica e financeira. É, uma ocupação militar, porque Mali, Níger e Burkina Faso vão fazer o movimento de expulsar militares franceses dos seus territórios, né, e são, golpes de estado que vão tirar do poder presidentes civis que têm um histórico, de corrupção e de fechamento com o governo francês, né. Todos os governos eram tutelados pela França. E aí no Burkina Faso, por exemplo, Ibrahim Traoré chega ao poder, eh, no Níger, o general Félix Tshisekedi, e no Mali, o, Abdourahamane Tiani, vão chegando ao poder com um discurso necessariamente contra-colonial. Inclusive porque décadas de ocupação francesa e alguns problemas não haviam sido resolvidos, entre eles, por exemplo, a ocupação militar de tropas, insurgentes de fundamentalistas islâmicos
da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, por exemplo, do Boko Haram, que governavam territórios imensos, mesmo com a presença militar da França ali. Por exemplo, um dos principais reconhecido como Patrimônio Histórico Mundial no Mali, a cidade de Djiné, onde fica a mesquita de Djiné, que foi construída pelo Mansa Musa, pelo poder pelo mais poderoso homem da história do planeta, o mais rico, ficava nessa cidade que estava tomada há pelo menos 10 anos por insurgentes fundamentalistas islâmicos. E a França nunca tirou essa cidade da mão deles. Quando Mali, Níger e Burkina Faso expulsam a França, eles fazem uma aliança militar que garante que eles vão até essa cidade e libertem essa cidade das mãos desses insurgentes islâmicos. Você pode procurar lá no Google Mali Magic. Mali Ok. Magic é um projeto do Google para fazer a preservação histórica dos papiros que tinham na biblioteca de Djiné. Por quê? Porque os islâmicos, quando tomam, né, esses lugares históricos, eles tendem a quê? Tacar fogo nos É, registros queima tudo. históricos, porque isso aí, quebrar, queimar e tudo mais. Então, e aí esse movimento contracolonial vai amargando a França e fazendo com que a França simplesmente sofra hoje as consequências daquilo que sempre plantou. Intervenção econômica, intervenção cultural, com o francês como a língua oficial, com a moeda sendo imprimida pela França, com a mídia sendo francesa, televisões como Le Monde, né, vários veículos de mídia atuando desses países também, Ainda era controlando a colônia, mano. mídia. Isso aí, ainda era uma colônia em pleno século E é XXI. E engraçado aí no país da liberdade, igualdade e fraternidade, é mas uma eternidade. Isso aí, não que para seria todo só para mundo, né? eles, né. Isso aí, não para todo mundo, não para Não para todo todo mundo. mundo, não para tudo. Mas como você enxerga esse movimento historicamente recente, o que que você que, pronto, né? A gente estuda a história para não repetir os erros, como é que é? Tem uma frase famosa assim, eu esqueci agora. Fui tentar lançar a frase e esqueci ela, mas eu acho que você entendeu. É, olhando para isso e projetando o futuro, você tá otimista? Tô otimista, porque os contextos atuais, eles são muito diferentes de contextos, por exemplo, da década de 70, em que todos os líderes, né, no Ghana, um Kwame Nkrumah, no próprio Burkina Faso, Thomas Sankara, né, vários líderes que vão se levantar contra o domínio imperialista, no Congo, o Patrice Lumumba, né, vários líderes que vão se levantar contra o domínio imperialista, o próprio Frantz Fanon, né, na Martinica, para falar também ainda dessa perspectiva da França, da francofonia, eh, vários líderes que vão se levantar contra a colonização vão sofrer reveses, a maioria deles sendo assassinados, né, sofrendo golpes de estado. Patrício Lumumba sofre um golpe de estado de um amigo próximo, que vai pelos próximos 30 anos no poder estar completamente fechado com o governo colonial belga, né. Hoje, um estado que promova um golpe de estado, hoje ele vai pelo menos ser publicizado. O próprio Ibrahim Traoré já passou por pelo menos registrada, né, pelo menos 4 oficiais que o governo falou, mas eu tenho certeza que o governo não falou muito mais, né, porque tudo isso é tentativa de golpes incentivados pelo poder colonial. Ah, Isso isso hoje tem. já O é. Brasil teve daqui. Você falou da França manter Uhum. os guerrilheiros lá. Aquilo ali é manter É igual você ter um pitbull para soltar. É tipo É isso assim, aí. ó, qualquer coisa eu vou soltar esse pitbull aqui em você. É Claro, isso, os claro. caras têm ali, não fui eu que dei o golpe. Foi esses outros caras aqui que não vou falar pra ninguém que eu apoiei eles financeiramente e militarmente, mas foram eles, não foi eu. Então é isso, esses caras que vão surgindo para que são, digamos assim, uma contra-revolução, muitas vezes esses caras são também patrocinados por quem perdeu a guerra. Sempre foi assim. Certamente. Quando teve a Revolução Francesa, falando de França,
as coroas se reuniram para tentar tomar a França. Quando teve a Revolução Russa, os outros países se uniram para tentar acabar com a Revolução Russa. Porque é isso. E quando tem um país e alguém toma uma revolução, um golpe, o que é que seja, quem perdeu vai tentar dar o último suspiro. Não, 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 é assim, né? Não, 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 não muda Exatamente. muito. Não muda nada. E essas hoje em dia, né, se falando de um contexto de um mundo livre, e se falando de um contexto de direitos humanos, de direitos políticos e sociais, é uma hipocrisia imensa que nações que sejam pautadas pela ideia da liberdade ainda sejam potências imperialistas, sabe? Controlando a partir, de empresas privadas, a partir, de uma lógica de um capital que vai oprimir, por exemplo, o que que a França está fazendo com a África Ocidental? Garantindo a permanência do seu fluxo constante de metais preciosos, em especial o ouro. A França tem uma reserva em ouro em valores absurdos que chegam a 40 bilhões de dólares, sem ter nenhuma mina de ouro. Enquanto que o Mali, por exemplo, tem minas de ouro que produzem ouro em quantidades absurdas, né, que estão lá nos cofres franceses, mas não tem nenhuma reserva de ouro. E aí, claro, inclusive uma das estratégias desses líderes é nacionalizar a indústria do ouro, porque Ah, era é o tudo que controlado, começa, né? inclusive por empresas francesas, né. É por onde a gente começa, né. No caso do Burkina Faso, por exemplo, garantindo a refinarias de ouro nacionais, porque o ouro era retirado bruto das suas terras, levados para serem refinados ou na própria França ou em outros lugares, financiados pela própria França, sacou? Então, é um movimento natural e justo de um povo que simplesmente diz: "Chega". É E isso. ao fazer isso, o faz a partir de uma coragem imensa, né, de grandes heróis da nossa história, de dizer não para a colonização e de buscar tentar se alinhar com uma nova ordem mundial, que é o que a gente está vendo acontecer agora. Essa nova ordem mundial não é pautada por relações imperialistas, não é à toa que a China, por exemplo, e Rússia têm florescido nas relações internacionais com diversos países do continente africano, justamente porque não trazem a perspectiva da dominação imperialista, trazem a perspectiva do benefício mútuo, né? É isso. Vamos E ganhar isso é dinheiro, essencial é para se isso. pensar. É isso aí. A Vamos China é muito assim, sempre desenvolver o foi, né? mercado A para China já conseguir. foi o maior mercado do mundo. A China não colonizou ninguém, pô. A China, Isso a aí, China era, isso aí. a China se, digamos assim, se tivesse o ímpeto colonialista, tanto que quando foi dominada pelos mongóis, quase chegou. Foi parado quase. Porque quando Isso aí. alguém dominou aquilo ali, aquele território com outra cultura, quase dominou o mundo também, que é o Império Mongol, que eu acho que em extensão é o maior do mundo e o Gengis Khan morreu de velho. Então, tipo, os caras É. não eram qualquer A coisa, China não. vai conhecer, as piores tragédias da colonização, porque vai ser colonizada, né, pelo Japão, né, vai sofrer as violências do Japão durante a Segunda Guerra Mundial e vai saber, historicamente sabe-se, nunca se esqueceu do Não, que o o Japão que a fez na Inglaterra China. faz com a China, ele é o século da vergonha, né, que eles falam, assim. A Isso aí. Inglaterra também bota a China de joelhos e pisa em É, cima. Então, assim, é isso os aí. caras, é isso aí, os caras guardam, assim. João, não queria também, pô, porque, pô, muito legal aqui. Eu acho que a gente tem que marcar outros, não é outros. Talvez agora que eu costumo dizer que, assim, o primeiro é pra gente se conhecer. Agora, pô, prazerzão te conhecer, tu é um moleque Igualmente, maneiro, cara, parabéns aí igualmente. pelo, é um menino, né? É um menino, Jovem, né. não, não, o seu Ah, o meu filho, filho? né? É menino, é isso. Meu Eu fiquei filho na dúvida se menino, era menino ou menino. menina, mas pronto. É O seu filho menino, aí, Akin. parabéns pelo moleque, tu daqui a pouco vai ter que ir lá ajudar, Obrigado, por isso querido. até que, para as pessoas acharem, pô, quando o Caio interrompeu, mas não, a gente tem aqui nossas missões, eu também tenho minha filha aqui, então Tá aí, a a gente paternidade tá fica, aí. pô, é isso. Fica aí, cara. Então, mais uma vez, obrigado. Eu que Parabéns agradeço, cara. pelo
pelo que você tem feito, porque, pô, essa troca de ideia aqui deu pra ver que tu, pô, tu domina vários assuntos foda, tá ligado? Maneiro pra caraca. Parece. Eu senti realmente que eu tava falando, tipo assim, pô, parece que eu tô falando com o chat GPT. Eu falo que eu falo não, né, eu tenho falado isso, mas ainda não gravei nada sobre isso, que eu falo assim: "Pô, cara, meu conhecimento vem da IA". Aí: "IA, professor?" Eu falo: "É, inteligência ancestral". Exatamente, exatamente. Pô, então, por favor, João, deixa um recado aí para quem quiser te achar. Você tem suas redes sociais, você tem seu podcast, você é colunista. Faz seu jabá aí. Pô, galera, primeiro eu queria agradecer aí o espaço, né, para essa troca de ideia que, cara, eu sou muito fã de um conceito do Nego Bispo que se chama-se confluência. A gente conflui, é igual um rio que encontra um outro rio e que não deixa de ser o próprio rio, mas se fortalece porque é o encontro. Eu acho que esse aqui é um encontro que, pô, tá separado. Inclusive, Caio, eu vou para as terras europeias no final do ano que vem, e ver se a gente consegue se encontrar aí. Eu vou para Beleza, Inglaterra, beleza, beleza. mas Ok. vamos ver se a gente se encontra aí no meio do caminho ou em Portugal mesmo, se eu faço uma visita rápida pra tu me Dá um mostrar aí a pulo, dá um terrinha. pulo. Tô no Porto. É, Aqui é nós. isso aí. Obrigado pelo espaço, valeu pela troca de ideias, pela confluência. Se você que estiver ouvindo a gente agora quiser me encontrar por aí, no Instagram, no Twitter, no TikTok, é Afroliterato. Tá? O podcast tá no seu, receptor de podcast, nem sei como é que fala o nome, mas chama-se Pretopia, né? Lá a gente fala sobre possibilidades de futuro, afrofuturismo, vida, futuro, passado, presente, tudo no mesmo tempo espiralar. Eu sou colunista do Opera Mundi, né? Inclusive estou devendo aí entregar algumas, porque eu fui pai agora recentemente, estou na correria. Pô, o Sou ano que eu fui colunista do pai, no Opera trabalho, os Mundi, caras tiveram que entender que não tava 100%. isso aí. Sou colunista no Opera Mundi também. E é isso. Se você quiser expandir essa conversa, me procura nas redes e a gente tá junto. Ali, obrigado. Tu falou da questão do presente, passado e futuro, porque tem também, pô, a gente tem que conversar mais. Tem essa questão também que tem uma cultura também africana que é, eu não sei qual é exatamente, mas que tem uma questão de ver o tempo de uma forma diferente, não é? Não é como a gente enxerga o tempo e tal. Pô, Perfeito, São várias Dogon. paradas assim. É isso aí, isso aí. É outra temporalidade, é trabalhar a partir de outras perspectivas, sair um É isso, é pouquinho isso. dessa linearidade, né, espaço-temporal A gente pode um dia europeia, tentar fazer um ocidental. sobre filosofias, né? Porque É acha que ninguém sensacional. pensa na África, né? O pessoal só tava catando graveto né? E fazendo filho, né? Bom, mas não é isso. É isso. Então, assim, você que assistiu até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta, sigam as redes sociais, sigam a gente nas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição. Foi um prazer imenso, João. Brigadão, gostei pra caramba. Eu ficaria aqui. Quando tu vier pra Portugal, a gente vai ficar noite adentro tomando vinho, queijo Por favor. e conversando sobre a vida, falando sobre nada e sobre tudo ao mesmo tempo. Valeu e até o próximo. Tchau.